Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meyer e esse é mais um episódio do Boletim Tributário da Inteligência Jurídica. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo para discutir os temas mais relevantes da última quinzena, a minha sócia Priscila Maria Coelho e o advogado sênior da prática de consultoria de indiretos, Otávio da Rosa. Olá pessoal, tudo bem? Oi André, oi Otávio, cumprimento todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Olá Pri, olá André, é um prazer estar novamente aqui, cumprimento também a nossa audiência, vamos discutir os temas relevantes da última quinzena. Pessoal, considerando a forma como a gente sempre traz aqui os temas, queria começar trazendo aqui as discussões relacionadas ao tema da anterioridade tributária e a revogação de benefícios fiscais. Consegue trazer um pouquinho esse tema para a gente, por favor? Exatamente, André. A gente está falando do tema 13813, em que o leading case foi o recurso extraordinário 1473645, interposto pelo Estado do Pará, cujo julgamento virtual foi encerrado no dia 24 de março. Esse caso tratava especificamente da revogação por decreto de um benefício fiscal do Estado do Pará que previa uma redução de base de cálculo de 16,66% nas operações internas com fumo e manufaturado. E a questão em discussão, ela cuidava da interpretação ao artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição, de modo a definir se o princípio da anterioridade tributária deve ser observado nos casos de redução ou de supressão de um benefício tributário, discutindo e avaliando se essa redução ou supressão ela equivaleria à majoração indireta de tributos de modo a estar sujeita à anterioridade, né? E nesse caso, o STF reconheceu a existência da repercussão geral. Nesse sentido, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre essa matéria, reconhecendo a aplicação do princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais. E aí reconhecendo, confirmando esse entendimento de que nessas situações há efetivamente a majoração direta de tributo. Eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos sobre esse tema. O primeiro, André, é que é importante lembrar que a jurisprudência da Corte já era conhecida nesse sentido, mas nós ainda víamos alguns posicionamentos de estados que entendiam que a revogação de benefícios poderia produzir efeitos imediatos, sem observar esses critérios. Tá? Muitas vezes aí pressionado por uma necessidade de aumentar imediatamente a arrecadação fiscal, não é? Então, pessoal, o julgamento em repercussão geral, como ele implica na observância compulsória pelos tribunais judiciais, e aí a depender do regimento e do regulamento aplicável pelos tribunais administrativos, também pode implicar nessa observância obrigatória, ele é um precedente que, inegavelmente, pode ajudar a atenuar o litígio em relação a esse ponto. Outra questão que eu trago, que eu acho que é importante lembrar também, é que para benefícios concedidos por prazo certo e sob condições onerosas, que ocorre com muitos contribuintes que recebem incentivos, principalmente de ICMS, como contrapartida à realização de investimento, para esses casos, há um outro argumento muito forte, que é a impossibilidade de revogação desses incentivos antes do fim do prazo pelo qual ele foi concedido. Isso com base no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Eu lembro que o STF já possui a súmula 544, falando que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. E, embora a súmula e o texto do CTN falem em isenção, nós temos visto que a jurisprudência já foi se desenvolvendo no sentido de que essa regra é aplicável a benefícios em geral, e não só a isenção. Então, é importante que se considere que para esse tipo de incentivo, além da aplicação da anterioridade geral nonagesimal que o STF reafirmou, há ainda esse argumento que pode ser utilizado para esse fim. Obrigado, Otávio. Realmente é um tema importante, né? A despeito de já ser uma jurisprudência do STF, agora a gente tem isso consolidado em repercussão geral. Priscila, com relação ao STJ, o que você tem de interessante para trazer para a gente? Então, na última quinzena, foi proferida pelo STJ uma decisão monocrática importante, que trata
da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da contribuição social. Somente para contextualizar aqui rapidamente, a Lei 12.973 de 2014, ela previa que as subvenções para investimento não eram tributadas pelo IRPJ e pela contribuição social, desde que cumpridos os requisitos previstos no seu artigo 30, notadamente com relação ao registro em reserva de lucros. A subvenção para custeio, então, era normalmente tributada pelo IRPJ e contribuição social, enquanto que a subvenção para investimento não era tributada, desde que cumpridos os requisitos da Lei 12.973. Aí, com a edição da Lei Complementar 160 de 2017, todos os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos estados passaram a ser qualificados como subvenção para investimento. Com essa alteração, passou a ser irrelevante verificar-se a qualificação da subvenção, se de investimento ou custeio. Posteriormente, a atual Lei 14.789 de 23, ela revogou o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014 para extinguir essa sistemática de exclusão das receitas de subvenção do IRPJ e contribuição social. Esses valores, então, passaram a ser automaticamente tributados. Desde a edição da Lei 12.973, o STJ vem reconhecendo que a subvenção concedida pelos estados em forma de créditos presumidos de ICMS, ela não pode ser incluída na base de cálculo do IRPJ e contribuição social. Exatamente porque o STJ vem reconhecendo que o crédito presumido de ICMS, ele não representa acréscimo patrimonial do contribuinte. E ao julgar o tema 11.82, o STJ reafirmou esse entendimento no sentido de que a tributação sobre esses incentivos fiscais de créditos presumidos de ICMS, ela representa violação ao princípio federativo, de modo que eles não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e contribuição social. Só que a União, especialmente com relação a esses fatos geradores ocorridos após a edição da Lei 14.789, tem alegado em todos os casos que esse entendimento do STJ, firmado sob a égide da lei anterior, não seria aplicável aos novos fatos geradores. E essa decisão monocrática, proferida agora nessa quinzena, nos autos do ARESP 2388499, embora ela não trate especificamente da Lei 14.789, ela reafirma esse entendimento de que o crédito presumido de ICMS ele não pode ser incluído na base de cálculo do IRPJ e contribuição social, e consigna expressamente que é irrelevante a data do fato gerador, se posterior ou anterior ao advento da alteração legislativa, já que o crédito presumido de ICMS não constitui receita bruta operacional. A decisão ela reconhece que a alteração legislativa não tem o condão de modificar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa a violação ao princípio federativo. Então, a nosso ver, essa decisão reforça o quanto sustentado pelo contribuinte, no sentido de que todos os fundamentos já consagrados na jurisprudência do STJ se aplicam aqui com exatidão aos fatos geradores ocorridos após a edição da 14.789. Isso porque já foi reconhecido que o crédito presumido de ICMS sequer está abrangido no conceito constitucional de lucro para fins de cobrança dos tributos. Acho ótima essa decisão, Priscila, porque a despeito de ela ser uma decisão de reafirmação, de entendimento, ela de fato afasta aqui uma pretensão da Procuradoria de criar uma linha paralela para a rediscussão da matéria, né? E quando a gente olha para o tema de subvenções, a gente tem visto muito isso, né? Como você mesmo mencionou, a gente teve numa linha do tempo o ERESP de 2017, que analisou o crédito presumido, o tema 11.82, que analisou a exclusão dos demais benefícios fiscais, que não crédito presumido da base de cálculo. Lá no ERESP foi entendido pela impossibilidade de tributação sob pena de ofensa a pacto federativo, mas me parece que o que difere nessas decisões, a do ERESP 2017 e a do tema 11.82, é a natureza do benefício. Se é um benefício de base negativa, né, como uma redução de base de cálculo, uma isenção, um diferimento, ou se é um benefício que efetivamente representa uma desoneração da cadeia. Crédito presumido representa efetivamente uma desoneração da cadeia, porque o valor do crédito presumido, ele deixa de ser recolhido pelo fornecedor, mas ele não impacta o direito do crédito do adquirente, né? Então o adquirente continua apropriando o valor total destacado no documento fiscal, independentemente de o fornecedor ter reduzido o valor descontado ali, o valor debitado. Mas a gente tem outros benefícios com essa natureza também, como por exemplo o estorno de débito, né? E a Procuradoria ela sempre vai numa linha de que o estorno do débito ele estaria enquadrado ali no tema 11.82, ele tenta afastar a aplicação do ERESP de 2017. Tanto é que a gente já tem visto alguns estados alterando as suas próprias legislações, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o estado do Espírito Santo, recentemente o estado do Espírito Santo alterou a legislação do COMPET, que antes era um estorno de débito,
para fim de operacionalizá-lo como um crédito presumido, que é a mesma coisa, só para deixar claro ali formalmente que é um crédito presumido e daí afastar a discussão da Procuradoria. Então, que bom aqui que o STJ reafirmou essa jurisprudência, mesmo porque seria bastante controverso ali se ele tivesse reformado com base numa interpretação que não se sustentaria juridicamente, né? Mas ainda olhando para a STJ, Priscila, temos mais alguma coisa? Sim, agora uma decisão não tão boa. No último dia 17 de março, a primeira turma do STJ, ao julgar o RESP 2.109.311, decidiu pela impossibilidade de compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos de outras naturezas. A Lei 13.670 de 2018, ela possibilitou a compensação das contribuições previdenciárias com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, desde que efetuados pelo sujeito passivo que utilize o e-social. Só que a lei impôs algumas restrições para essa compensação. Apenas os débitos e créditos que tenham sido apurados após a utilização do e-social poderiam ser objetos dessa compensação cruzada. Com fundamento na jurisprudência do STJ de que a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente na data de encontro de contas entre o débito e crédito, os contribuintes vêm defendendo a legitimidade dessa compensação cruzada, principalmente com a utilização de créditos de períodos anteriores ao e-social, mas somente reconhecidos posteriormente por decisão judicial transitada em julgado. Aqui o tema envolve também a aplicação do artigo 170A do CTN, que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, que reconhece esse crédito em favor do contribuinte. E, no caso agora analisado pelo STJ, o contribuinte interpôs RESP em face de um acórdão do TRF da 2ª Região, que havia negado a compensação cruzada, justamente em razão de o período de apuração dos créditos ser anterior à utilização do e-social. E agora a primeira turma do STJ manteve esse entendimento. O fundamento de a compensação cruzada deve levar em consideração a data do fato gerador do tributo, sendo irrelevante aqui a data do trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito. A primeira turma era a esperança do contribuinte, considerando que a segunda turma já tinha esse posicionamento desfavorável. Esse é um tema que eu penso também ser bastante interessante, porque quando a norma autoriza a compensação cruzada, ela fala do fato gerador do crédito e do fato gerador do débito, né? Só que o fato gerador do crédito, o crédito ele não existe antes de um trânsito em julgado. O crédito ele não existe antes de um pedido de habilitação, né? Então me parece incongruente a gente ter que voltar no fato gerador do tributo que origina o crédito. Então eu tô falando de fato de um período antes do nascimento do crédito tributário. Então eu sempre tinha visto com bons olhos essa tese, mas, enfim, o STJ consolidou o entendimento agora, né, pelas duas turmas de modo desfavorável, certo, Priscila? Ok. E com relação a alguma outra decisão judicial que você acha que é interessante a gente comentar? Eu só queria trazer uma sentença aqui relevante que foi proferida pela Justiça Federal de Santa Catarina. Essa sentença ela afastou a cobrança de multas sobre valores de IPI que foram recolhidos em atraso. Por que houve esse recolhimento em atraso? Porque o contribuinte ele tinha uma decisão favorável transitada em julgado que o isentava de recolher o imposto. Mas posteriormente o STF reconheceu que esse valor que ele deixou de recolher firmou a tese de que esses valores de IPI eram devidos em situações como a desse contribuinte. E aqui é importante lembrar também que no julgamento dos temas 881 e 885, o STF decidiu que um contribuinte que tem decisão transitada em julgado, que afastou o recolhimento do tributo, ele deve recolher esses valores se o STF posteriormente considerar a cobrança constitucional. Aqui esse recolhimento ele passa a ser automático de acordo com o julgamento dos temas 881 e 885 pelo STF. Só que no julgamento dos embargos de declaração, ao apreciar novamente esses temas 881 e 885, o STF decidiu que esse contribuinte ele não está sujeito à multa se estiver fundamentado em decisão anterior que determinou o não recolhimento do tributo. Só que aqui o STF ele estava analisando especificamente a constitucionalidade da contribuição social. Essa sentença proferida agora pela Justiça Federal de Santa Catarina, se mantida, é um ótimo precedente para os contribuintes em situações análogas, porque aplica o racional do STF também para outros tributos, o que faz total sentido em razão aí da similitude dos fatos, né? Que o contribuinte, em razão da judicial transitada em julgado, deixou de recolher o tributo e houve alteração do posicionamento do STF, reconhecendo a constitucionalidade desse tributo.
Saindo um pouquinho, então, agora da esfera judicial, Otávio, acho que você separou algumas soluções de consulta para a gente discutir, certo? É isso mesmo, André. Eu queria fazer uma menção à solução de consulta 47 de 2025, publicada no dia 26 de março, em que a Receita Federal traz alguns esclarecimentos interessantes sobre a operacionalização dos efeitos da tese do tema 69, ou seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, para situações em que essa exclusão resulta em um aumento do saldo credor do período, ou seja, para aquelas situações em que os efeitos da decisão resultam em um saldo credor maior do que aquele que foi apurado com a inclusão do ICMS na base dessas contribuições, né? E um ponto que eu chamo a atenção é que a autoridade fiscal ela reconhece que a aplicação do tema 69 pode, sim, resultar em um saldo a maior de créditos escriturais, após os ajustes das escriturações do período, né, das EFDs, que o contribuinte manteve ao longo do período em que se discutiu a tese, e que essa diferença que não foi aproveitada pode, casuisticamente, ser objeto de ressarcimento e compensação, desde que a origem do crédito se enquadre nas hipóteses em que a legislação admita o ressarcimento, né? O que ocorre, por exemplo, quando o saldo credor ele é gerado decorrente de exportações, por exemplo. A solução de consulta ela também menciona a necessidade de que, se o contribuinte optar por esse caminho da compensação, é de que se faça a prévia habilitação decorrente da decisão transitada em julgado. Eu estou trazendo essa consulta, André, porque a gente sabe que essa questão relacionada à forma de aproveitamento dos créditos decorrente desse tema é algo bastante ainda questionado pelos contribuintes. A gente vê empresas no período ainda de aproveitamento dos benefícios dessas decisões e não é incomum que surjam dúvidas quanto à metodologia a ser aplicada, quanto aos critérios a serem adotados, então eu acho interessante, sempre quando a gente tem posições da Receita sobre esse assunto, trazer aqui para as empresas, para os contribuintes, porque isso pode acabar sendo esclarecedor, né? E sobretudo quando se trata ali de situações em que há saldo credor, que também é um assunto que não raro é objeto de questionamentos. Então acho que essa solução de consulta pode endereçar questões de muitas empresas. Otávio, aproveitando que você está falando de soluções de consulta, acho importante a gente falar também da solução de consulta 43 de 2025. Ela foi editada agora pela Receita Federal e ela formaliza o entendimento da Receita de que as antecipações de recursos financeiros relacionados à venda no mercado interno de mercadoria importada, recebida de cliente nacional, não desqualifica operações de importação por conta e ordem ou encomenda. Eu penso que esse é um posicionamento importante, porque esse assunto, historicamente, sempre gerou bastante controvérsias. E essas controvérsias poderiam, inclusive, culminar ali na aplicação de uma pena de perdimento da mercadoria, ou na aplicação de uma pena correspondente ali de 100% da mercadoria importada, e até esbarrar em repercussões criminais para os administradores de empresa. A solução de consulta, ela analisou, então, a possibilidade de uma empresa receber previamente parte do pagamento da revenda das mercadorias dos seus clientes nacionais, e se esse recebimento deveria caracterizar a importação terceirizada, ou seja, uma importação indireta, tá? E foi mantido o entendimento de que a mera antecipação de recursos não desqualificaria a operação de importação por conta e ordem ou por encomenda. Então agora me parece que essa passa a ser uma discussão solvida aqui, considerando o próprio ajuste de posicionamento da Receita Federal. Queria trazer também aqui a conhecimento de todos a edição do Declaratório Executivo da Receita Federal, número 2 de 2025, que torna pública a confirmação de que houve o atingimento do limite legal de 15 bilhões de reais, conforme estabelecido no artigo 4º da Lei 14.148 de 2021, do PERSE. Tá? Então, em decorrência disso, o PERSE passa a ser extinto agora a partir de abril de 2025, encerrando-se antecipadamente, uma vez que a sua vigência original poderia se estender ali até dezembro de 2026. A apuração desse limite foi apresentada em audiência pública no Congresso no último dia 12 de março, conforme exigido pela legislação. Para terminar aqui, Otávio, tem mais algum ponto para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes? André, eu queria trazer, por fim, o PLP 63/2025, apresentado no dia 17 de março pelo senador Laércio de Oliveira, do Partido Progressista do Sergipe. Esse projeto, ele propõe o acréscimo dos parágrafos 12º e 13º na Lei Complementar 214/25, de modo a conceder um crédito presumido
equivalente a 60% da alíquota padrão da CBS sobre as operações praticadas por contribuintes cuja atividade preponderante seja a prestação de serviço. Na justificativa do projeto, o senador, uma comparação entre a carga tributária média atual para esse setor de serviços e a carga tributária esperada pós a implementação definitiva da reforma tributária, nos casos em que os serviços se sujeitariam à alíquota padrão de IBS, CBS, e ele menciona um potencial aumento de carga tributária nessas situações, né? O senador, inclusive, cita a impossibilidade do aproveitamento de créditos sobre um dos principais custos operacionais desse setor, que seria a folha de salários. A gente lembra, né, que desde os primeiros projetos apresentados, prevendo a implementação do IVA dual, esse ponto de uma possível elevação da carga tributária sobre o setor de serviços foi muito debatida, inclusive a questão do crédito sobre essa despesa com folhas, que sabidamente é um dos principais custos de empresas desse segmento, foi um ponto muito reivindicado, muito debatido, discutido por representantes do setor. Então, essa proposta, ela aparentemente visa endereçar essa preocupação e acho importante que esse projeto seja acompanhado em razão desse ponto, né? Chama atenção também, André e Pri, que nesse texto, a redação trazida, ela procura definir critérios para a caracterização da atividade de prestação de serviço, para caracterizar a preponderância da atividade de prestação de serviço, né? Trazendo, inclusive, o critério de que a receita decorrente da atividade de prestação de serviço seja superior a 75% do faturamento da pessoa jurídica. E naturalmente nos vem a lembrança de históricas controvérsias que nós tivemos no nosso sistema em torno da classificação das atividades do contribuinte, né, que foi um ponto que a reforma tributária sabidamente procurou atenuar um novo regime. Então, eu penso que seja importante que esse aspecto também seja bastante bem trabalhado por esse projeto e nas discussões aí que vão se suceder a partir desse projeto, de modo que a gente não procure não dar espaço novamente para esse tipo de litígio em torno da classificação das atividades, né? Mas, claro, estamos falando de um texto recém-apresentado, que ainda vai ser, imagino, muito debatido, caso tenha andamento, e então ele ainda é uma primeira apresentação. Acho que é importante lembrar também que nós já tivemos diversos projetos de lei complementar e projetos de lei visando a alteração da Lei Complementar 214 de 25. Então, esse momento pós a promulgação da Lei Complementar 214 de 25 acaba gerando esse tipo de projetos, e é importante que eles sejam acompanhados. Perfeito, Otávio. De fato, são centenas de PLPs que foram apresentados já, né, no Congresso Nacional, visando alterar a Lei Complementar 214 ou qualquer outro ato, qualquer outro normativo do ordenamento jurídico para adequar a legislação ao início da vigência do IBS e da CBS. A gente tem, inclusive, ativamente discutido com alguns setores para verificar a aderência da Lei Complementar 214 à operação desses setores, daí sim verificar a possibilidade de apresentação de um novo PLP. Eu cito, aproveitando o seu gancho aqui, que o PLP 108, né, ele é um PLP bastante importante, ele traz ali a constituição do comitê gestor, ele traz ali a forma do contencioso administrativo, ele traz ali a forma de tributação do TCMD, a discussão com relação às alíquotas dos estados. Então, enfim, é um PLP bastante relevante, e é mais um aqui que deve ser analisado junto com todas essas centenas de outros PLPs também que deve ser identificado ali, considerando a relevância para cada uma dos setores da economia. Bom, Otávio, Priscila, queria agradecer a participação de vocês. Foi ótimo poder discutir esses temas com vocês aqui. Queria agradecer também a participação dos nossos ouvintes. Esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Sempre bom estar com vocês. Obrigado, pessoal. É um prazer estar com vocês e até uma próxima. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.